Fala galera, tudo bem? Aqui é o Flávio mais uma vez e hoje nós vamos falar aqui sobre o vídeo 2, né? Que é o vídeo 1 eu gravei ontem de um outro canal que é o Demolidor de Mitos e esse aqui é o do canal Fala Zion. Eu ia pegar só o áudio, mas como o áudio faz parte do vídeo completo, então vou fazer uma análise porque o vídeo está completo aqui, né? O áudio está completo, então vou analisar. Eu não vou fazer o react porque eu já assisti o vídeo. Então, lembrando que esse canal não é um canal de acusação, é um canal a respeito apenas de falar das verdades da Escritura que são omitidas pelos evangélicos. Porque os evangélicos, o que eles fazem? Eles, para dizer que eles andam com a verdade, eles andam com a Bíblia debaixo do braço para dizer que eles estão baseados na Bíblia, mas eles usam a própria Bíblia para dizer que ela está errada, que o dogma está certo. Porque o dogma da igreja sempre está acima da Bíblia, entendeu? E eles dizem muitas coisas, eles fazem muitas coisas que a Bíblia condena, mas anda com a Bíblia debaixo do braço. E uma delas a gente vai ver hoje, né? Que é uma outra coisa completamente errada, porque quem está inscrito do canal, quem sabe o que eu venho falando desde o começo, que o verdadeiro pastor, ele diz assim, ó, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem deu vida pelas ovelhas? O Messias. Ah, mas o outro pulou na frente da bala para salvar o membro. Mas ele não deu a vida, ele salvou o outro, mas não deu a vida para salvação. Ele apenas adiou a morte do outro por mais um certo período de tempo. O que deu a vida por nós, deu a vida dele e para que tenhamos vida eterna. Entendeu? Então, o pastorado de hoje não existe biblicamente. Tá? Porque isso faz parte da antiga aliança. Quem faz parte de uma igreja, está debaixo de um sacerdócio, eles estão negando o sacrifício de Cristo na cruz, negando o sacerdócio do próprio Messias em sua própria vida, porque eles estão tendo um outro sacerdócio que não é permitido segundo a nova aliança, a graça, tá? Que não necessita mais de sacerdote para sacrifício, porque por que existia sacerdote em Israel? Para fazer sacrifícios de ovelhas, né? Para receber ofertas, que é ofertas de sacrifício, que sacrificava ovelhas, pássaros, pombos, né? Aquelas coisas todas, para fazer sacrifício. Tinha o altar, que era uma churrasqueira enorme, onde se era feito o sacrifício e queimava. O altar era um lugar de sacrifício, não era um lugar de subir para fazer pregações, tá? E o templo, não existia culto dentro do templo. Então, se fosse para ter um templo igual na época do Messias, o templo de hoje está completamente errado. Aí você pode ir lá para o templo de Mitra, que é igualzinho o templo que vocês participam hoje, tá? Mas indo de acordo agora com o vídeo, nós vamos fazer uma análise do que foi falado aqui no canal do Fala Zion, tá? O primeiro vídeo sobre o Flávio Amaral, esse aqui é o segundo vídeo e o último. Blinda-me, ó Deus, porque eu estou lutando com legiões de demônios que estão, ó Pai amado, caracterizados de seres humanos. Legiões de demônios que estão caracterizados de seres humanos. Quer dizer, então não são seres humanos, são demônios. E vocês estão querendo processar demônios, vocês estão querendo atingir os demônios. Porque no vídeo de ontem, né, que eu fiz análise, eles falaram que não só o Isael, o Paulo e o Zion são ruins, e eles até falaram, quem segue o canal também é ruim, é um lixo, é rato, tá no vídeo lá. Então você assiste o vídeo de ontem primeiro e depois vem assistir esse vídeo, tá ok? E quem já assistiu, continue. Então, não somos seres materiais,
não somos seres nascidos de mulher, não temos pai, não temos mãe, somos demônios que estamos... nós conseguimos comprar um telefone, nós conseguimos usar a internet para atacar homens de Deus. Será que é homem de Deus? Qual Deus? Tá ok? Então vamos lá. Porque eles não estão falando só do Zion, tá? Estão falando de todo mundo. No vídeo de ontem ficou bem claro isso aí. Não aguento mais falar de Flávio Amaral, cara. Mas parece que cada dia que passa tem uma coisa que, como a gente entrou dentro desse lixo imundo, né, do LPD, temos a obrigação de ir esclarecendo as coisas. Se você não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição, deixa o seu joinha, comenta no decorrer do vídeo, porque o assunto hoje é um daqueles assuntos sérios. E eu quero que você escute com toda a atenção e o senso crítico aguçado no que nós vamos revelar aqui para vocês. Ontem à noite o Fuxico Gospel largou os áudios, né? Cara, uma infinidade de áudios, onde mostra a imoralidade mental de um ser que se diz pastor, justificando tudo em nome de Deus, em nome de Bíblia, que crente pode sim xingar, pode sim, enfim, até cometer crimes, pode, atrás da Bíblia pode. Mas nós já sabemos o fim desse... Então você está vendo, porque debaixo da Bíblia, eles usam a Bíblia, foi o que eu disse no começo, eles usam a Bíblia para fazer coisa errada, para dizer que o dogma está acima da Bíblia, né? Então, se o dogma diz, você pode pegar dinheiro para pagar a conta da igreja, mas a Bíblia não diz nada de dinheiro e nem conta de lugar nenhum. Tá? Isso não é bíblico, isso é coisa de dogma que eles usam e carregam a Bíblia debaixo do braço para eles falar assim, ele carrega a verdade, como se fosse dentro dele a verdade, mas não a verdade. Tipo de pessoas, né? Inclusive, tem alguns aí que já estão no Chilindró há algum tempo, que fizeram uso desse contexto evangélico para esconder a realidade da sua vida perversa, imunda, usando-se da fé, enganando e infelizmente muita gente ainda defendendo. Essa série de áudios que foi divulgado, inclusive vou soltar para vocês um áudio também onde ele... Depois do último vídeo aí que eu larguei a respeito da Renata Vieira, ele foi para cima do grupo, né, dos grupos a quais eles fazem parte. Eu vou mostrar para vocês, mas antes, para você entender, em todos os áudios que nós recebemos, eu recebi, foi exposto também lá no site do Fuxico Gospel, nós temos evidências de falas racistas. Sim, Flávio Amaral cometendo racismo o tempo todo. E para você que não sabe, né, o crime de racismo Exatamente. é previsto no artigo 20 da lei 7.000, deixa eu ver se tem aqui, 7.716/86. E para você que engoliu o discurso dele, que é só uma opinião, um deslize, numa hora de fúria, de raiva, eu lamento em te dizer, para a justiça não existe essa desculpa. É um crime inafiançável. E quando parte de alguém que culpa o púlpito, culpa, né, o discurso com uma Bíblia aberta em nome da religiosidade, o negócio fica um pouco mais complicado. Porque a gravidade se multiplica, queira você ou não, queira você argumentar o que você quiser, a gravidade se multiplica. Esses áudios que mostram o pastor Flávio Amaral orquestrando uma espécie de QG virtual com os youtubers, olha só os áudios, só para você entender o que eu estou falando. Ele disse que não fazia isso, lembra? Mas tire as tuas conclusões aí para você entender. Ele orquestrou e não é de hoje, tá? Não é só comigo, Israel e o No Entanto. Ele já fez isso a 2020 para cá, ele vem fazendo isso, orquestrando um linchamento na internet, acompanhado desses canais que não têm responsabilidade no que fazem, principalmente no que falam. Estão movidos por dinheiro, estão movidos por grana. E não é aquela grana para você fazer um marketing no canal, não, é aquela grana para promover ódio e fazer você ter ódio de certas pessoas. Olha só. Meus irmãos,
assistam todo esse vídeo, em nome de Jesus, assista todo esse Em vídeo. nome de Jesus. E aí vocês fazem o seu trabalho. Agora é com vocês. Em Cadê nome de Jesus, as aí vocês façam o provas? seu trabalho. Tema dos vídeos. Cadê as provas? Tema dos vídeos. Quem está falando a verdade? Tema dos vídeos. Quem está mentindo? Tema dos vídeos. O que está acontecendo? Entrem na live agora, todos. Paulinha chama muita gente, tá? Muita gente da gente conversar. Vamos fazer um horário todo dia pra gente, né? Os que não quiser, cai fora. Cai fora mesmo. Aqui é lugar de Cristo. Gente, abaixa! Gente. Nossa, mas o Israel tá tão Depois chama o Israel de Aí eu viado. enviei nesse grupo, Ai, gente. eu enviei no grupo pra você. Agora eu vou conversar Pra com o você. Oliver pra ver o que a gente faz, né? Típico de um narcisista, controlador, manipulador. E eu não sei como que esses canais não enxergam isso, cara. Os canais que estão com eles. Porque é o óbvio, basta ter 2 neurônios na cabeça para entender que esse cara não é um cara que se diz ser o que é. E você sai pelo fato dele mentir esse tempo todo nas redes sociais, que faz um trabalho com resgate de pessoas, confessou que ganhou 1 milhão, né, numa live lá, e usou esse 1 milhão para quê? Aonde estão as transformações? Porque o que apareceu foi compra de casa, chácara, carros e o tempo todo esnobando do povo, inclusive de quem contribuiu. Se você segue contribuindo aí, meu amigo, você está enganado. E ainda não estou expondo aqui os áudios, que eu acho que eu já até larguei alguns, aonde ele faz ataques gratuitos comigo. E é por esse motivo que eu entrei, né, nessa lambança, nessa sujeira, nesse esgoto LPD. Porque se não tivesse mexido comigo, eu estaria na minha. Eu tenho muito conteúdo aqui para gravar. Vamos fazer um horário todo dia pra gente, né? Os que não quiser, cai fora. Cai fora mesmo. Aqui é lugar de Cristo. Gente, abaixa! É um lugar de cristão. Ele ia falar que é um lugar de cristão, aí já tem esse negócio de... O cara não se controla, o cara não consegue se policiar. O cara ainda age como que ele diz que era, né? Então, é um problema muito grave, né? Como é que você vai libertar se você não foi liberto? Né? Ah, mas eu sou casado com uma mulher, o Leão Lobo, ele tem filhos. Você nem filho tem, né? O Leão Lobo, assumidamente, ele é pai. Entendeu? E agora? Ah, mas quando o Leão Lobo era homem, então você ainda não é. Porque você não tem, você é casado e não tem filho. Ah, minha mulher é operada. Você não fala de milagre, de Deus, aquelas coisas todas. Cadê o milagre na sua vida? Você não perde o trejeito. Deus, quando curava, ele não deixava sequela. Nunca deixou sequela. Quando Jesus curava, ele não deixava sequela. Ele libertava, não deixava sequela. Ele curou a mão mirrada dentro da igreja no sábado lá. O único milagre que ele fez dentro de uma igreja foi, num dia de sábado, curar a mão de um cara e ficar igual outra na hora, sem sequela, tá ficando melhor, faz uma campanha de 7 dias aqui para vir tirar o seu dinheiro, para você se curar aí, não sei o que. Isso não existe, cara. Isso não é do Criador dos céus e da terra, não é do Salvador que morreu na cruz por nós. Isso aí é outro Deus que está correndo atrás do dinheiro dos fiéis. Esse é Mamon, é o diabo. Em Mateus 4 diz que ele falou assim, ó, Mamon chegou em Jesus, que estava lá no dia lá, falou assim, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te darei todo esse reino, toda essa terra aqui para vocês. Ele falou assim, não, somente a Deus adorará e somente a Ele prestará culto, entendeu? Mas não é culto de igreja não, tá? Então, somente a Deus adorará. E vocês estão pegando a mensagem
de Rassatã, de Mamon, e pregando isso à torto direito nos púlpitos das igrejas, que você diz que é para Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ser liberto, sem sequela, falando que nem homem, igual um homem fala. Entendeu? Não vou falar para você falar igual eu, porque igual o Zion, igual o Israel, porque o Israel já chamou de viado. Aí depois fala que a gente são demônios que a gente já não é mais humano, agora a gente é demônio. Então vocês se decidem o que é que a gente é. Pô. Então você tem que aprender a falar como um homem, agir como um homem, ter filho. Homem tem filho, caramba. Cadê seu filho? Cadê sua prole? Mostra sua prole aí pra nós. Sem sequela. Lembrando, Deus não deixa sequela, tá? O que é sequela? No seu caso, Deus não te deixaria ser como uma bundona grande igual de mulher, né? Sequela. Deus não te deixaria infértil, que é sequela de tudo que você fez. Então, pelo amor de Deus, para quem tomou testosterona aí, era pra... Ah, mas eu fui 30 anos assim. Amigo, então seu Deus não consegue fazer milagre nenhum, pelo amor de Deus, né? Deu para entender que há um grupo de canais no YouTube coordenado para atacar, desacreditar e tentar sabotar o trabalho de quem faz as denúncias da sua conduta imoral. Isso, meus amigos, fica claro aqui para você que é youtuber, que fez parte ou faz parte desse bolo chamado LPD. Se você não sabia, lê, enquadra isso aí como formação de rede de difamação e pode configurar crime contra a honra. O racismo que esse cara cometeu em cima do... né, que eles, alguns ali que fazem parte, cometeram pra cima do próprio Israel, chamando de caramujo africano. Meu amigo, isso vindo de um pastor às coordenadas. É crime contra a honra, manipulação de informações e má fé deliberada. E aí, o último vídeo que eu larguei, acho que foi no sábado, a respeito da Renata, eu larguei um áudio que veio desse grupo. E ele ficou maluco, cara. Maluco, olha só. Vou mostrar aqui os áudios só pra vocês entenderem. Aí eu enviei nesse grupo, eu enviei no grupo pra você. Agora eu vou conversar com o Olive pra ver o que a gente faz, né? Eu sou uma pessoa. Só mandei pro grupo do Papo de Olive. Aham. Não tá gravando ainda, essa família. Tá gravando, né? Mas tá gravando. Eu mandei nesse grupo e o grupo e o áudio foi parar na mão do Zion. O áudio veio parar na minha mão, onde ele mentiu. Pra você. Que é bom deixar claro, ele mentiu que a Renata estaria na casa dele, estava lá com ele, enfim, que ia dar continuidade para desmascarar. Se você não viu o vídeo, é o anterior a esse. Esse áudio foi colocado dele mentindo sobre a Renata nos grupos, nesses grupos a quais ele coordena. E ainda até tirei uma onda, não me pergunte quem me manda esses vídeos, porque os caras acham que nós começamos hoje na internet. Não é assim, meus amigos. Nosso trabalho aqui é sério, é trazer a verdade e transparência. Agora olha o outro áudio, depois de eu expor o áudio que ele mente sobre a Renata. E agora, gente? Ou eu vou ter de sair do grupo, porque eu não confio mais em ninguém no grupo. A gente não sabe, não faz ideia quem é. O nosso grupo tem espião que leva os nossos áudios. Não é um grupo confiável. Não é um grupo confiável. Cara, não dá nem pra... Olha esse outro. É um grupo... Eu vou sair. Infelizmente, não existe... Tem pessoas maravilhosas no grupo. Eu perguntei vou esperar o Oliver me responder para ver o que a gente faz, tá? Mas o grupo tem pessoas infiéis. Infelizmente. E não fique surpreso que ele volte com... Ele quer pessoas fiéis a tudo que ele está fazendo de errado. Quer dizer, fiel no que ele faz de errado é ser conivente. E quando você pratica um crime e você encoberta o crime, você pela justiça, você quando fala conivente, qual é o nome que se dá para isso? Você é... Oh, meu pai.
quando você encobre a pessoa, ou você... A palavra é bem parecida com conivente, mas eu não me vem à cabeça agora. Assim que vier, eu deixo a palavra aí. Outros áudios para descredibilizar o que nós estamos falando aqui, que ele está no grupo, continua no grupo e ama todo mundo. Porque a gente já sabe como é que funciona, né, a logística do Flávio Amaral. Quando você fala uma coisa, ele vai lá, é o que ele fez com a Renata Vieira. Nós divulgamos a nota que ela não estava tirando a tal cobertura, logo depois ele vai e mente no grupo dizendo que ela estava lá com eles. Que estava... Cara, e aí esse áudio não era para ser exposto. Ficou feio pra ele, provavelmente alguma coisa aconteceu com a Renata e ele. Não respeitando nem o momento da Renata, né, que está no momento de uma cirurgia pela informação. Enquanto ela está lá cuidando da saúde, o cara está cá mentindo, usando o nome dela. E eu vou deixar um recado aqui pra Renata e o esposo. Vocês tomem cuidado, porque a casa vai cair e vai sobrar respingo pra todo lado. Inclusive quem está dando apoio, porque um pastor sério, uma pessoa que leva a vida com Deus a sério, não tem ligação com um tipo de gente igual ao Flávio Amaral. O máximo é conselhos e sai fora. Pastor sério, responsável, não abraça. É por isso que eu digo, galera, a pessoa, ela pode ser uma boa pessoa, mas quando ela tem um título de pastor e começa a fazer as coisas como pastor, ela vai para cima ela vai agir de acordo com o dogma, não de acordo com as escrituras, porque ele foi manipulado desse jeito. A cabeça dele, quando fala de coisas religiosas, ele não fala de Bíblia, fala de regras humanas, né, e dogmas, né, que são regras humanas. E a Bíblia já não tem valor nisso, né? Então por isso que eu digo, a pessoa pode ser uma boa pessoa, mas quando se diz pastor, um líder religioso, ela perde todo o respeito como liderança religiosa comigo, tá ok? Uma sujeira igual essa, chamada LPD, que está claro. Cadê as provas? Assista as lives deles. Vai lá, dá dinheiro, que eles estão precisando. Olha o que o Ministério Público está investigando a respeito dele. Vai sobrar para quem estiver envolvido, um pastor sério. E vou falar aqui, eu já falei no primeiro vídeo, vou falar de novo. Eu sou um cara que eu sempre achei o Flávio Amaral, assim, o trabalho que ele faz, não o Flávio Amaral. Mas tirando o Flávio Amaral, estou dizendo o LPD organização. Não liderança LPD, não Flávio Amaral, dono da LPD. Eu estou dizendo o sentido LPD de ser, entendeu? Eu falei assim, nossa, que trabalho legal, cara. Até que enfim uma pessoa, né, que foi liberto, apesar dos pesares, né, dele agir daquela forma, de falar assim, mesmo usando aquelas palavras, né, que um crente, um cristão não deveria usar, né? Mas não tendo os frutos do Espírito, nenhum deles, né? E também como Paulo orientou a Timóteo, você vai ser... você tem que ser marido de uma só mulher, mas isso não fala de casamento, de muitos casamentos, é porque na época a poligamia era assombrosa, entendeu? Não vai há muito tempo, não, até alguns anos depois de Cristo, a poligamia ainda existia, entendeu? Naqueles lados lá da terra lá. Então, o que acontece? Acontece que eu admirava o trabalho LPD, de pegar a pessoa, porque eu não sabia os bastidores, né? E eu falava assim, puxa, né, Deus levantou uma pessoa, apesar dos pesares, né, mas uma pessoa que tem a capacidade de fazer alguma coisa para libertar esse tipo de pessoa, né? Mas só que aí você se depara, fala, pô, o Ministério Público tá no pé. Aí você já fica esperto, aí você já não olha mais para LPD, você olha para liderança, que é Flávio Amaral e esposa, né? Aí fala, pô, cara, porque o Ministério Público, ele não vai atrás do LPD em si. Ele vai atrás
de quem manipula. É a mesma coisa falar assim, o problema no avião, não sei o que. O problema não é o avião. Se não for mecânico, se for um problema ali que ele caiu por falha humana, é o humano que é o problema, não é o avião, entendeu? E a mesma coisa o LPD ali, o LPD não é o problema. O LPD, o problema é a administração. O problema é administrativo. São pessoas, não é CNPJ, é CPF o problema, entendeu? Então, é disso que eu tô falando. E aí foi onde que eu falei assim, puxa, cara, eu gostava tanto eu vi o vídeo do Flávio Amaral, até tem uns vídeos que eu apoiei ele, foram uns 2 ou 3 vídeos que ele fez a respeito do Miguel, né, o profetinha lá, e eu mencionei, né, o Flávio Amaral, falei, não, tô certo, tô do lado do Flávio Amaral, eu tenho uma afinidade com ele, apesar dele não me conhecer, mas só que aí você vê essas coisas acontecendo, e aí você olha quem que é a pessoa e você quebra o encanto, né, pela pessoa que você admirava, que você até um dia queria conhecer, falar assim, não, o dia que eu voltar pro Brasil, eu quero ir lá, eu quero conhecer o lugar e tal, e aí você vê um negócio desse aí e fala assim, pô, pá, acabou o encanto, cara, não quero mais saber. E aí vem todas essas coisas e chamando pessoas dessa forma, e eu não admito ser chamado assim, e não admito que uma pessoa que se diz conhecer o Evangelho falar essas coisas, porque isso é a última coisa que deveria sair da boca dele. Na verdade não deveria, né? Mas se tivesse que sair, seria a última coisa. Jamais, por isso que eu peguei no pé da Renata Vieira. Inclusive falei que são farinha do mesmo saco, porque se aquele áudio que ele mandou é verdade, né, farinha do mesmo saco. Agora, se ele mentiu para o grupo, aí está a prova do caráter desse Flávio para cima de quem está disponível manter um diálogo ainda. Porque ele usa esse contexto para afirmar uma ideia de que ele está sendo apoiado por alguém superior. Um líder espiritual que deveria zelar pela verdade, pela justiça e pela integridade. Simplesmente, para mim, nunca foi líder, né? Mas para você que enxergou ele como algo assim, veja que está escancarado que ele usa a sua influência para esconder os seus próprios erros com retóricas e discursos firmado com a Bíblia aberta, citando versículos. Tudo isso para manipular a opinião pública. Só que com o Fuxico, com o Paulo, no entanto, comigo aqui, não funcionou. Tem outros canais que caíram aí, né? Mas nós aqui não... Cara, não existe. Eu conheço esse meio e não é de hoje. Eu sobrevivi esse meio, nasci no meio desse meio. Eu sei como é que funciona o esquema que os malandros ao nível dele usa para se beneficiar. E ele usa, que não é de hoje, esse meio da internet, né, essa imagem que ele passou até hoje de um homem bom samaritano fake, para calar vozes e as legítimas denúncias da vida irresponsável a qual ele e a sua esposa levam. Eu digo mais uma vez, isso é antiético, é imoral, é inaceitável em qualquer esfera, seja ela religiosa, política, qualquer lugar. E na área religiosa, o mínimo que se espera é coerência entre o que se prega e o que se vive. E esses áudios que nós trouxemos aqui, meus amigos, para você, já partindo para o final do vídeo, isso aqui não é invenção, não é fofoca, não é julgamento precipitado, são os próprios áudios que revela quem é essa figura que se apresenta. E isso é uma coisa que se falar, porque no vídeo de ontem ele tá falando assim, porque é fofoca, coisa de mulher, coisa de não sei o que, mulher que gosta de fazer fofoca, quer dizer, ainda incrimina, né, faz sexismo a respeito de fofoca. Ah, fofoca é coisa de mulher. Calma aí, se fofoca é coisa de mulher e homossexual é um homem que quer ser mulher, isso não teria que ser parte do... Não teria que ser parte do Misael fazer, do Isael fazer, entendeu? Porque com os seus trejeitos que você ainda não foi liberto, com
você foi liberto com sequelas, né? Que é o seu Deus não cura por inteiro, ele deixa sequelas. Então ainda faria parte de você, né? Porque já que você não foi liberto dos trejeitos, porque você viveu isso mais de 30 anos, isso aí não sei o que, isso aí não é de uma hora para outra que faz, já que seu Deus não te libertou disso, por quê? Será que ele te libertou da fofoca? É uma outra pergunta, né? Porque agora eu tô falando de você, tá? Como pastor. Veja onde está a outra mentira dele. Olha só onde está a outra mentira dele. Eu sou louco mesmo. Sou louco. Se eu fosse a Flor de Lis, eu não ia matar minha esposa não, cara. Eu ia matar uma lista de YouTubes maldito e miserável. Você entendeu? O primeiro era o Gleison. O segundo era a Macuna. Então quem são as vítimas do LPD? Aí agora o Israel vai levar a Macunaíma. Negros, né? Outra ocasião o senhor chamou o André de Macunaíma. Sabe, pode explicar, por favor, quem é o Macunaíma? Eu nem sei o que é isso. O segundo era Macuna. Então quem são as vítimas do LPD? Aí agora o Israel vai levar a Macunaíma. Por ele. Uma desgraça. Aí agora o Israel vai levar a Macunaíma. A boca do pastor. Uma desgraça. Entendeu? A boca do pastor. Ele negou que tinha chamado essa pessoa de Macunaíma. Ele negou. Inclusive ele não fazia nem ideia o que era. Isso é crime. E a prova está aqui que ele chamou sim. Ele negou o tempo todo que não tinha chamado ninguém de Macunaíma. Mas chamou sim. Está aqui a prova. Um ser humano que se diz pastor, mas não passa de um mentiroso. E tenta justificar acusando os demais daquilo que ele é. A prova está aqui. Mais uma vez cai a máscara desse senhor que negou dizendo que nunca chamou. Mas está aí a prova. Chamou. E tudo que nós estamos fazendo, eu aqui principalmente, isso aqui, cara, é chamar você a uma vida mais atenta com quem se diz fazer algo em nome da fé. Porque o que acontece nesse LPD é algo irresponsável, em outras palavras, irresponsabilidade pública, aonde era para haver justiça, é injustiça, e essa exposição toda aqui é para você entender que a sua fé é você que tem que valorizar, porque os demais jamais vão valorizar. E encerro dizendo, quando ele chama alguém, mesmo no contexto, dentro do contexto evangélico ali, com discurso, com Bíblia aberta, chamando os outros de demônios, na tentativa de diminuir, que nem ele fez com nós, né? Ao tempo todo dizendo que nós éramos demônios, eu lamento em dizer para você, cara, isso quando é cometido, principalmente, né, dentro desse contexto ao qual o Flávio está envolvido, do qual ele traz muitas vezes esses xingamentos, é crime contra a honra, e detalhe, contra a honra com motivação religiosa. Chamar você de Satanás, por exemplo, na tentativa de te ridicularizar, ou ridicularizar a sua fé, por exemplo, é discriminação religiosa. Pode sim se chamar você de demônio ou de diabo, qualquer coisa, cara. Pode sim ser considerado crime. Pode ser enquadrado como injúria, difamação, especialmente quando é feito com a intenção de ofender, que é o que ele faz. A intenção dele é ofender, não é se defender. Não tem argumento, não tem conteúdo. E parte para o ataque, né, de xingamentos. E aprendeu a xingar usando os termos bíblicos, que também pode ser visto como crime. E principalmente numa live, num vídeo, conforme ele já fez várias vezes. Isso fortalece a prova. E se você que segue ele lá e, enfim, comentou alguma coisa e foi atacado por esses nomes a quais ele xinga, você pode registrar um boletim de ocorrência e processá-lo. Ah, mas aonde está isso? Está no artigo 140, né? Até ontem eu comentei a respeito disso numa live lá. O Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Uma forma qualificada, né? Com racismo e religião. Pena e reclusão de 1 a 3 anos. E nesse caso, o termo Satanás pode ser considerado sim uma ofensa direta à dignidade. Ainda mais se estiver ligada ao contexto religioso ou tentativa de desmoralizar a pessoa perante terceiros, que é exatamente o que ele faz. Eu encerro esse vídeo por aqui. Deixa o seu comentário aí, se você curtiu, se você não curtiu, comenta também, ou dá o seu like, o seu dislike. Se inscreve se você não é inscrito, me segue nas demais
Então, pessoal, o vídeo é esse. Então eu digo para você, me decepcionei grandemente com Flávio Amaral. Eu, por mais que ele falava daquelas coisas lá, eu achava que era que ele era verdade, né? Que era de acordo com a verdade que ele fazia isso, mas na verdade ele faz porque ele é um perseguidor da verdade, tá? Por isso que eu digo, os pastores, os crentes, eles pregam Jesus. Da mesma forma que os soldados romanos pregaram Jesus na cruz, eles ainda pregam Jesus. Se Jesus vier hoje, quem mata o Messias é o sistema religioso. Tá ok? Então, um forte abraço. Zion, muito obrigado por eu fazer parte desse react aqui, dessa análise do seu vídeo. É um grande prazer, tá? E espero um dia, quando for aí ao Brasil, eu ir aí em Santa Catarina e te conhecer, tá ok? Um abraço a todos, se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo. Se você gosta do vídeo, compartilha com seus amigos, com seu grupo, né? Com seu grupo de estudo. E se você não gosta, compartilha com seus inimigos, ok? Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.